Olá, meu nome é Carlos e eu queria compartilhar com vocês um relato que ainda mexe comigo toda vez que lembro. Sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já vivi muitas coisas estranhas na estrada, mas nada se compara ao que aconteceu naquela noite, no interior do Mato Grosso, em uma rota que eu sempre fazia sem grandes problemas. Talvez seja difícil de acreditar, mas garanto que tudo que vou contar aqui aconteceu de verdade. Espero que vocês escutem com atenção, pois desde aquela noite nada mais foi o mesmo na minha vida. Era uma quinta-feira comum, por volta das 22 horas, e eu estava na BR-163, uma estrada que corta o Mato Grosso de ponta a ponta, uma rodovia perigosa em alguns trechos por causa de seu isolamento e falta de infraestrutura, mas que eu já conhecia de cor. Meu destino era Sinop, e eu estava relativamente tranquilo, sabendo que ainda tinha mais umas 6 horas de viagem pela frente. Como era tarde, a estrada estava vazia, apenas algumas luzes distantes de fazendas, espalhadas ao longo do horizonte escuro. O silêncio da noite era cortado pelo som constante do motor e pelo roçar dos pneus no asfalto. Eu gostava desse som. Me trazia certa paz nas longas viagens. Mas naquela noite, algo começou a me incomodar. Tudo parecia normal, mas a estrada, de repente, começou a ficar mais escura do que o habitual. Não era só pela ausência de luz natural, como se as estrelas tivessem desaparecido. Era uma escuridão mais densa, como se algo estivesse apagando qualquer claridade ao meu redor. O que me deixou ainda mais preocupado foi quando olhei pelo retrovisor e vi que as luzes traseiras do meu caminhão, normalmente fortes, não refletiam nada. A estrada parecia ter se tornado um buraco negro. Eu tentei ignorar a sensação de que algo estava errado, mas o desconforto foi crescendo. Sabe quando você sente que está sendo observado mesmo quando está sozinho? Era essa a sensação que eu tive, e isso começou a me deixar cada vez mais nervoso. Do nada senti um frio gélido tomando conta da cabine. O que era estranho, já que eu estava no Mato Grosso em pleno verão e o ar-condicionado estava desligado. O frio não era só físico, era um frio que parecia entrar nos ossos, que me deixava arrepiado. Peguei uma jaqueta que sempre deixava ao meu lado para emergências, mas aquilo não ajudou muito. O frio continuava lá, implacável. Continuei dirigindo, tentando manter a calma e focar na estrada, mas a cada minuto que passava, o ar dentro da cabine ficava mais pesado, quase sufocante. O silêncio que antes me trazia paz, agora era opressor. De repente, comecei a sentir que não estava mais sozinho. A presença que senti era clara. Era como se alguém tivesse entrado na cabine sem que eu percebesse. Alguém sentado ao meu lado no banco do passageiro. Olhei de relance para o lado e o que vi me gelou o sangue. Uma sombra estava ali, formando-se no banco ao lado, como se alguém estivesse tomando forma, se materializando. Meu coração disparou. E juro por Deus que aquilo não era minha imaginação. A sombra estava lá, crescendo. Naquele momento, eu soube que precisava parar o caminhão, sair dali e respirar um pouco. Eu não tinha outra escolha. Encostei o caminhão no primeiro acostamento que vi, desliguei o motor e acendi todas as luzes da cabine, tentando espantar aquela presença. Quando olhei para o banco do passageiro de novo, a sombra já não estava lá. Mas a sensação de ser observado ainda persistia. Desci do caminhão para esticar as pernas e tentar me acalmar. Mas o ar lá fora estava denso, quase palpável. Era como se o mundo ao meu redor estivesse preso, sem vida. Até os insetos, que normalmente cantam sem parar à noite, pareciam estar em silêncio total. Algo estava muito errado. Depois de uns minutos parado do lado de fora, decidi que era melhor seguir viagem. Voltei para a cabine, me ajeitei no banco e liguei o motor. O som familiar do caminhão funcionando me deu uma leve sensação de conforto, mas isso durou pouco. Assim que rodei mais alguns quilômetros, avistei algo no horizonte, à direita da estrada. Era uma luz amarelada, fraca, tremeluzindo à distância. A princípio pensei que fosse uma lamparina, ou talvez o reflexo de algum fogo de fazendeiros, mas não havia nada por ali. Eu estava em uma área completamente desabitada. Conforme fui me aproximando, a luz ficou mais forte, revelando uma cena bizarra. Uma carroça antiga, daquelas que a gente vê em filmes de época, estava parada em um campo ao lado da estrada, com uma chama pequena queimando ao lado dela.
Meus olhos fixaram naquilo, sem entender o que estava vendo. Não fazia sentido. Quem usaria uma carroça naquele trecho da BR-163? Meu primeiro instinto foi pensar que alguém estava pedindo ajuda, mas à medida que fui chegando mais perto, percebi algo ainda mais assustador. Ao lado da carroça havia uma figura, alta, magra, coberta por um manto preto que escondia todo o corpo. Um chapéu de abas largas cobria o rosto dessa pessoa, ou seja lá o que fosse. Meu coração começou a bater mais rápido e a sensação de ser observado voltou com uma força brutal. Não fazia sentido eu parar, mas algo na minha mente me dizia que, se eu não fizesse isso, aquela figura não iria simplesmente desaparecer. Quando passei por ela, o farol do caminhão iluminou seu rosto por um breve momento. O que eu vi foi algo que nunca mais vou esquecer. O rosto da figura era um vazio, como se fosse feito de sombras, exceto por 2 buracos onde deveriam estar os olhos. Buracos negros, fundos que pareciam me puxar para dentro. E pior de tudo, havia um sorriso distorcido e largo demais, com dentes afiados que brilhavam no escuro. Sem pensar 2 vezes, acelerei. Meu coração disparava no peito e eu não queria olhar pelo retrovisor, mas não consegui resistir. Quando olhei, vi que a figura ainda estava lá, parada, olhando diretamente para mim, mesmo a quilômetros de distância. Não era possível, mas eu podia sentir seu olhar fixo, atravessando a escuridão e me observando. A partir daquele momento, o que era uma viagem tranquila se transformou em um pesadelo. O frio na cabine ficou insuportável e a sensação de que havia algo ou alguém comigo no caminhão não me abandonava. Vez ou outra, eu ouvia uma respiração pesada atrás de mim, lenta e profunda, como se alguém estivesse sentado no banco traseiro, apenas esperando o momento certo para se revelar. Tentei me concentrar na estrada, mas a cada quilômetro percorrido, parecia que eu estava me afastando da realidade. A BR-163, que eu conhecia tão bem, começou a mudar. Os postes de iluminação que antes estavam lá sumiram e o asfalto parecia mais velho, desgastado, como se eu estivesse rodando por uma estrada esquecida que não deveria existir. O GPS do caminhão parou de funcionar, assim como o rádio. Era como se eu estivesse dirigindo por um caminho que não pertencia ao nosso mundo. Depois de algum tempo rodando nesse cenário de pesadelo, decidi parar de novo. Precisava tentar entender onde estava e como sair dali. Mas assim que desliguei o motor, ouvi algo que fez meu coração parar. Batidas na porta do caminhão. Eram fortes, insistentes. Fiquei paralisado por um segundo, sem saber o que fazer. As batidas continuaram, e dessa vez mais rápidas, como se quem estivesse do lado de fora estivesse ficando impaciente. Com o coração disparado, criei coragem e olhei pelo retrovisor. E lá estava ela de novo. A mesma figura parada ao lado da carroceria, com aquele sorriso perturbador. Mas agora ela estava mais próxima, quase encostando na porta do caminhão. Meu nome é José, mas entre os caminhoneiros me chamam de Zé do Estradão. Tenho 47 anos e já rodei esse Brasil de ponta a ponta. Já vi muita coisa esquisita nas estradas, mas tem uma história que até hoje me assombra quando lembro. Vou contar para vocês, mas aviso logo. Depois desse dia, nunca mais olhei a estrada da mesma maneira. Tudo começou em uma noite quente de outubro. Eu tinha saído de São Paulo com destino a Porto Velho, uma viagem de mais de 3.000 quilômetros. Era um trajeto longo e cansativo, mas nada que eu já não estivesse acostumado. A rota pela BR-364 era a minha preferida, apesar dos perigos. Eu gostava de dirigir à noite, quando o trânsito é mais tranquilo, e a brisa fresca da madrugada ajudava a manter a mente alerta. Naquela viagem, estava transportando uma carga de materiais de construção, com destino a uma obra em Rondônia. O plano era atravessar o Mato Grosso até chegar a Porto Velho, algo que deveria levar cerca de 3 dias se eu mantivesse o ritmo e não tivesse problemas no caminho. Mas a gente nunca sabe o que vai encontrar em uma estrada, principalmente à noite. Tudo estava normal até a segunda noite de viagem. Eu havia passado por Cuiabá no início da tarde e decidido seguir viagem direto, para ganhar tempo. A noite caiu
e a escuridão da estrada era cortada apenas pelos faróis do meu caminhão e ocasionalmente pelas luzes de outros veículos que cruzavam o caminho. A BR-364 é uma estrada conhecida por seus trechos isolados e perigosos. São quilômetros e mais quilômetros sem nada, apenas mato de um lado e de outro. Mas isso nunca me incomodou. Pelo contrário, eu sempre gostei da solidão da estrada. Até aquela noite, por volta das 2 da manhã, o sono começou a pesar. Eu sabia que precisava parar em algum lugar para descansar, mas naquela parte da estrada, as opções de paradas eram escassas. Eu estava entre Rondonópolis e Jaciara, um trecho onde as fazendas e pequenos povoados ficam afastados da rodovia. Depois de rodar mais alguns quilômetros, avistei um posto de gasolina simples à beira da estrada. Não era nada mais do que uma estrutura velha, com uma bomba de combustível e uma pequena loja de conveniência fechada. Pensei em encostar ali e dormir algumas horas antes de seguir viagem. Encostei o caminhão, desliguei o motor e preparei o banco do motorista para dormir. Já estava acostumado a dormir no caminhão, e com o tempo a gente aprende a se virar com o que tem. O silêncio da madrugada era quebrado apenas pelo som dos grilos e do vento soprando pelas árvores próximas. Não havia outros caminhões no posto, apenas eu e meu velho caminhão. Era um lugar solitário, mas nada fora do normal para quem vive na estrada. Depois de algumas horas de sono leve, acordei com uma sensação estranha. Não era barulho, não era o vento. Era como se algo dentro da minha cabeça me dissesse que eu não estava mais sozinho. Olhei em volta pelo retrovisor, pela janela, mas não vi nada. O posto continuava vazio, sem sinal de movimento. Decidi que aquilo devia ser apenas o cansaço me pregando peças e voltei a fechar os olhos. Foi aí que eu ouvi. Um som, baixo no começo, mas que logo se intensificou. Parecia uma batida, como se alguém estivesse dando leves toques na lateral do meu caminhão. Sentei-me no banco, com o coração disparado, e fiquei em silêncio, tentando entender o que era aquilo. Talvez fosse algum animal, pensei. A estrada é cheia de bichos selvagens que, às vezes, se aproximam dos caminhões. Mas então, as batidas se repetiram, dessa vez mais fortes, como se alguém estivesse tentando chamar minha atenção. Olhei pelo retrovisor mais uma vez e vi algo que me fez gelar por dentro. Havia uma pessoa, ou o que parecia ser uma pessoa, parada ao lado do caminhão, perto das rodas traseiras. Não conseguia ver seu rosto, pois a escuridão escondia os detalhes, mas a figura estava lá, imóvel. Eu não sabia o que pensar. Era tarde demais para ser alguém procurando ajuda. E quem estaria andando por ali, no meio do nada, às 3 da manhã? Meu instinto de sobrevivência gritou para eu ligar o caminhão e sair dali, mas ao mesmo tempo, algo me puxava para ficar e descobrir o que estava acontecendo. Abri um pouco a janela do lado do motorista, tentando ver melhor aquela figura. Foi aí que tudo piorou. A pessoa começou a se mover, não em minha direção, mas em volta do caminhão, lentamente, como se estivesse me rodeando. Aquilo não era normal. Minhas mãos começaram a suar e eu sentia um calafrio subindo pela espinha. As batidas na lateral do caminhão continuaram, dessa vez mais rápidas, como se algo ou alguém quisesse que eu saísse dali. Mas eu não ia sair. Tranquei as portas e fiquei atento, observando pelo retrovisor, sem coragem de fazer um movimento brusco. Foi então que a figura parou na frente do caminhão, iluminada pelos faróis que eu deixei ligados. Agora, eu podia ver melhor. Era uma mulher, ou pelo menos parecia ser. Estava vestida com um vestido branco sujo, que parecia antigo, desgastado pelo tempo. Seu rosto estava parcialmente coberto pelo cabelo, mas o pouco que eu conseguia ver era assustador. Ela tinha a pele muito pálida, quase cinzenta, e seus olhos, aqueles olhos eram 2 cavidades vazias, sem vida. Ela levantou a cabeça lentamente, como se estivesse me olhando diretamente, mesmo com aqueles olhos mortos. Meu coração quase parou. Não era possível o que eu estava vendo. Mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ela começou a andar novamente, dessa vez em direção à porta do passageiro. Meu desespero cresceu, e tudo o que eu conseguia fazer era segurar o volante com força, rezando para que aquilo acabasse. Quando ela chegou perto da porta, deu um leve toque no vidro, com as unhas longas e sujas. O som era agudo, como se estivesse riscando o vidro, e aquilo ecoou na minha cabeça.
Eu não sabia o que ela queria, nem quem ou o que ela era. Mas uma coisa era certa: eu não podia ficar ali. Liguei o caminhão de uma vez, o motor roncou alto, mas a mulher não se moveu. Ela continuava ali, imóvel, olhando para dentro do caminhão com aqueles olhos vazios. Sem pensar duas vezes, pisei fundo no acelerador. O caminhão arrancou com força e eu saí em disparada pela BR-364. O som do motor parecia o único som que eu conseguia ouvir, e o vento entrava pelas frestas da janela, enquanto eu dirigia sem olhar para trás. Por alguns minutos pensei que tinha conseguido escapar, mas meu alívio foi interrompido quando olhei pelo retrovisor. Lá na caçamba do caminhão, a mesma figura estava de pé, com o vestido branco balançando ao vento. Ela estava me seguindo. Eu pisava mais fundo, acelerando o caminhão o máximo que podia, mas não adiantava. Ela estava lá, como uma sombra que não podia ser afastada. Tentei manter a calma, mas meu corpo inteiro tremia. Já havia ouvido histórias de caminhoneiros sobre coisas estranhas na estrada, mas nunca tinha acreditado. Até aquela noite. Sabia que precisava sair dali, mas estava preso naquela estrada interminável. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, a figura simplesmente desapareceu. Quando olhei novamente pelo retrovisor, não havia mais ninguém. O alívio foi imediato, mas a sensação de que aquilo ainda não tinha acabado permaneceu. Continuei dirigindo por horas, sem parar, até chegar em um posto maior, onde outros caminhoneiros estavam parados. Encostei o caminhão, exausto e em choque. Não sabia como explicar o que havia acontecido, mas sabia que não era algo desse mundo. Fui até a lanchonete do posto, tentando me acalmar. Quando comecei a conversar com outros motoristas, um deles, um senhor mais velho, percebeu que eu estava estranho. "Você tá pálido, rapaz. Aconteceu alguma coisa na estrada?" Ele perguntou. Eu hesitei, sem saber se devia contar. Mas então, desabafei. Contei tudo, desde a parada no posto até a aparição da mulher. O velho me olhou sério e balançou a cabeça. "Você viu ela, então?" Já ouvi essa história antes. Alguns motoristas já falaram sobre uma mulher na estrada, sempre por esses lados. Dizem que é o espírito de uma mulher que foi atropelada por um caminhão há muitos anos. Nunca conseguiram achar o corpo, mas ela aparece de vez em quando, procurando vingança ou sei lá o quê. Aquilo me deixou ainda mais arrepiado. Eu tinha ouvido falar de histórias assim, mas nunca imaginei que seria vítima de uma delas. Naquela noite decidi ficar no posto até o amanhecer. Desde então, evito ao máximo dirigir por aquele trecho à noite. E toda vez que passo por ali, sinto um arrepio, como se aquela figura ainda estivesse me observando, esperando o momento certo para aparecer de novo. Meu nome é Almir e sou caminhoneiro há mais de 25 anos. Ao longo desse tempo, já presenciei todo tipo de coisa na estrada. Assaltos, acidentes terríveis, problemas mecânicos em lugares isolados. Mas nada se compara ao que me aconteceu em uma viagem pelo interior de Minas Gerais, em um trecho pouco movimentado da BR-135. O que estou prestes a contar pode parecer loucura, mas juro que é a mais pura verdade. Depois desse episódio, nunca mais fui o mesmo. Era uma madrugada comum de quinta-feira, e eu estava fazendo uma viagem de Belo Horizonte até Montes Claros. Levava uma carga de alimentos perecíveis, com a previsão de chegada na manhã seguinte. O plano era rodar a noite toda e chegar ao destino com algumas horas de descanso para descarregar no tempo certo. As noites de estrada sempre me pareceram mais tranquilas, com menos carros, menos pressão e a brisa fria para ajudar a me manter desperto. Naquela noite em particular, a estrada estava especialmente vazia. Eu já estava acostumado com o silêncio e a escuridão, mas havia algo diferente no ar. A cada quilômetro percorrido, sentia uma sensação incômoda de que algo estava errado, mas não conseguia identificar o quê. O rádio do caminhão chiava sem conseguir sintonizar qualquer estação, e o som do motor era a única companhia que eu tinha. A cerca de 50 quilômetros de Curvelo, a estrada começou a ficar mais sinuosa e envolta em uma densa neblina, algo comum naquela região, mas ainda assim desconfortável. O GPS indicava que eu estava no caminho certo, mas notei que as sinalizações de trânsito estavam ficando cada vez mais raras. Pensei que fosse o cansaço me pregando peças, então reduzi a velocidade,
tentando me concentrar no pouco que conseguia enxergar à frente. Por volta das 2 da manhã, avistei uma pequena entrada de terra à direita da estrada. Era uma bifurcação que não estava marcada no GPS, mas parecia ser uma rota alternativa, talvez um atalho para escapar das curvas mais fechadas da rodovia principal. Decidi arriscar, já que a estrada principal estava deserta e a neblina só piorava a visibilidade. Uma estrada secundária, pensei, poderia me levar a algum posto de gasolina ou vila próxima para uma pausa rápida. Assim que entrei na estrada de terra, uma estranha sensação tomou conta de mim. A escuridão era quase absoluta e as luzes do caminhão mal iluminavam o caminho à frente. A vegetação fechada dos dois lados da estrada parecia sufocante e o ar ali estava pesado, quase opressivo. Mas segui em frente, acreditando que logo encontraria algum lugar para parar e descansar por um tempo. Aos poucos, percebi que algo estava muito errado. A estrada de terra não tinha fim. Eu já rodava há pelo menos 20 minutos e, em vez de encontrar uma fazenda, vila ou qualquer sinal de civilização, parecia que estava me embrenhando cada vez mais em uma área isolada e desconhecida. Olhei para o GPS novamente e, para meu espanto, o mapa mostrava apenas um vazio, como se eu estivesse em um lugar que não existia. Foi quando o rádio do caminhão, que até então estava apenas emitindo ruídos, começou a captar uma voz baixa e distorcida, falando algo incompreensível. O som me deu um arrepio na espinha e instintivamente desliguei o rádio. O silêncio voltou a dominar, mas a sensação de que não estava sozinho persistia. Resolvi parar o caminhão. O silêncio ao redor era perturbador e a única coisa que eu ouvia era o som do motor resfriando lentamente. Saí da cabine para esticar as pernas, mas assim que pisei no chão, me arrependi. O ar parecia mais frio do que antes, e a sensação de que alguém ou algo estava me observando cresceu exponencialmente. Olhei em volta, mas não vi nada além da vegetação densa e a estrada de terra que parecia desaparecer no horizonte, envolta pela escuridão. De repente, um som quebrou o silêncio. Era um barulho baixo, como se algo estivesse se movendo nas sombras próximas à estrada. Me virei rapidamente, tentando localizar a origem do ruído, mas tudo que vi foram as árvores balançando ao vento. Decidi que era melhor voltar para o caminhão e continuar a viagem. Algo dentro de mim me dizia que eu não deveria estar ali. Assim que subi na cabine e liguei o motor, o caminhão deu um tranco violento, como se tivesse batido em algo. Olhei para os retrovisores, mas não havia nada na estrada. O motor roncou mais alto do que o normal e a cabine começou a vibrar de maneira estranha. Foi então que ouvi o som de batidas secas vindas da parte traseira do caminhão. Meu coração disparou. Era como se alguém estivesse batendo na carroceria. Eu sabia que não havia ninguém ali, pois não tinha visto nenhum outro veículo ou pessoa desde que entrei naquela estrada. A respiração ficou pesada e uma onda de pânico começou a tomar conta de mim. Pensei em descer novamente para verificar, mas o medo me paralisava. As batidas continuaram, ritmadas e incessantes, como se algo ou alguém estivesse exigindo minha atenção. Liguei os faróis altos e engatei a marcha, decidido a sair dali o mais rápido possível. Assim que o caminhão começou a se mover, as batidas cessaram, mas a sensação de ser observado não me abandonou. A cada metro percorrido, eu sentia como se algo estivesse me acompanhando, escondido nas sombras da estrada. O caminho de terra parecia cada vez mais estreito e sinuoso, até que, sem aviso, meus faróis iluminaram uma figura parada no meio da estrada. Meu coração quase saltou pela boca. Era uma pessoa, ou pelo menos parecia ser. A figura estava imóvel, de costas para mim, usando uma espécie de capa ou manto escuro que cobria todo o corpo. Instintivamente freei o caminhão, o coração batendo forte no peito. Por alguns segundos a figura ficou ali, sem se mover. Minhas mãos tremiam no volante e eu não sabia o que fazer. Buzinei esperando que a pessoa saísse da frente, mas ela permaneceu imóvel. O silêncio era ensurdecedor. Foi então que, lentamente, a figura começou a se virar em minha direção. O rosto que vi ali, iluminado pelos faróis, não era humano, ou pelo menos não parecia mais humano. A pele era pálida, quase translúcida,
e os olhos eram duas órbitas escuras e vazias, como se não houvesse vida ali. A boca estava entreaberta, mas nenhum som saiu dela. Era como se aquela coisa estivesse me observando, estudando, esperando que eu fizesse algo. Em um ato de puro desespero, engatei a marcha e acelerei, decidido a passar por cima daquilo se fosse necessário. Mas, no instante em que avancei, a figura desapareceu. Não havia mais nada na estrada. Freiei novamente, confuso e apavorado. Olhei pelo retrovisor, mas tudo que vi foi a estrada vazia atrás de mim. A partir daquele momento, algo mudou. A temperatura dentro da cabine despencou e uma neblina densa começou a se formar ao redor do caminhão, obscurecendo completamente a visão da estrada. A sensação de pânico aumentou e minha respiração ficou pesada e irregular. Eu não conseguia mais ver nada à minha frente e o caminhão parecia estar rodando em círculos, preso em um loop interminável. O tempo perdeu o sentido. Não sei dizer quanto tempo fiquei dirigindo, naquela névoa densa e sufocante, tentando desesperadamente encontrar o caminho de volta à estrada principal. A única coisa que eu sabia era que precisava sair dali, mas a cada quilômetro percorrido, sentia que estava mais distante de qualquer saída. Finalmente, depois do que pareceram horas, a névoa começou a se dissipar. A estrada de terra deu lugar a um asfalto familiar, e ao longe vi as luzes de um posto de gasolina. Meu alívio foi imediato e pisei fundo no acelerador, ansioso para chegar à segurança da civilização. Quando cheguei ao posto, estacionei o caminhão e saí da cabine com as pernas trêmulas. A sensação de alívio era tão grande que quase caí de joelhos no chão. Entrei na loja de conveniência, buscando algo para beber, algo que me fizesse sentir que estava de volta ao mundo real. O atendente me olhou com estranheza, talvez pelo meu estado visivelmente abalado. "Tudo bem, parceiro?" Ele perguntou enquanto eu pegava uma garrafa de água. Assenti com a cabeça, mas não consegui responder. Ainda estava processando o que havia acontecido. Enquanto pagava, resolvi perguntar: "Essa estrada de terra aqui perto, você sabe aonde ela leva?" O atendente franziu o senho, confuso. "Estrada de terra? Não tem nenhuma estrada de terra por aqui?" "Não, irmão. A BR-135 é toda asfaltada até Montes Claros." Minha respiração travou. Tentei explicar o que tinha visto, o caminho que tinha seguido, mas ele apenas balançou a cabeça, incrédulo. "A única coisa que tem para esses lados aí é o caminho proibido," ele disse com um tom de brincadeira que não combinava com o medo que eu sentia. "É uma história velha sobre uma estrada que aparece para quem está perdido de noite. Dizem que quem entra nunca mais sai." Eu não quis ouvir o resto. Era uma sexta-feira comum e eu estava encarregado de entregar uma carga de insumos agrícolas em uma pequena cidade chamada Nova Esperança, localizada no norte do Paraná. O percurso era familiar para mim, cerca de 600 quilômetros de estrada bem conhecida, e a previsão era que eu chegasse ao destino no fim da tarde. O clima estava perfeito para dirigir, o sol brilhava forte e o céu limpo parecia garantir que seria uma viagem tranquila. Mas, como todo caminhoneiro experiente sabe, a estrada sempre guarda surpresas, muitas vezes indesejadas. Eu saí de Londrina por volta das 9 horas da manhã e segui viagem. A princípio, tudo transcorria conforme o esperado. Eu já havia rodado por 4 horas quando, de repente, o céu começou a escurecer de uma forma inexplicável. Em questão de minutos, uma tempestade violenta se formou. O que antes era uma paisagem ensolarada, agora se tornava um cenário sombrio, com nuvens pesadas e negras cobrindo tudo ao redor. A chuva começou a cair com tanta intensidade que o limpador do para-brisa mal conseguia manter a visibilidade. A PR-218, por onde eu dirigia, tornou-se uma armadilha de água e lama. Para piorar, o GPS perdeu o sinal, deixando-me sem referência alguma em meio ao caos climático. Nessa altura, eu já estava dirigindo em velocidade reduzida, tentando manter o controle do caminhão. Mas a chuva estava tão forte que, em certos momentos, parecia que o caminhão estava flutuando na estrada. Foi então que percebi que a rodovia principal estava começando a alagar. Sem poder confiar no GPS e com uma sensação de urgência crescendo, avistei uma saída lateral, uma pequena estrada de terra batida. Decidi arriscar e entrar por ali,
acreditando que poderia me desviar do pior da tempestade e encontrar algum refúgio. A estrada de terra, no entanto, logo se revelou um verdadeiro pesadelo. A lama deixava o chão escorregadio, e à medida que eu avançava, sentia o caminhão balançar, ameaçando derrapar a qualquer momento. As árvores densas ao redor criavam uma espécie de túnel natural que parecia fechar-se ao meu redor a cada quilômetro. O rádio CB só emitia estática, e meu celular estava sem sinal. Um silêncio assustador preenchia os momentos entre o barulho da chuva e os trovões, e comecei a ter a sensação perturbadora de que eu não estava sozinho. A sensação de estar sendo observado aumentava a cada curva da estrada. Era como se algo invisível estivesse me cercando, esperando o momento certo para se revelar. Não era apenas a tempestade que me deixava nervoso. Havia algo mais no ar. Algo que eu não conseguia explicar, mas que fazia o medo aumentar dentro de mim. Eu continuava dirigindo, torcendo para que a estrada me levasse a algum lugar mais seguro. Mas tudo o que encontrava eram mais curvas e trechos de lama. Depois de rodar por mais de 1 hora naquele caminho deserto, o caminhão começou a engasgar. Olhei para o painel e a luz do combustível piscava, indicando que estava baixo. Estranhei porque eu tinha certeza de que havia abastecido completamente antes de sair de Londrina. Reduzi a velocidade e procurei um lugar para encostar. O caminhão começou a perder potência até que o motor morreu de vez. Eu estava sozinho, preso no meio de uma estrada de terra, cercado por uma tempestade e com a sensação crescente de que algo muito errado estava acontecendo. Desliguei o motor e tentei religar o caminhão. Nada. Tentei de novo. Silêncio absoluto. O rádio continuava emitindo apenas estática e meu celular ainda sem sinal. Sem outra opção, peguei minha lanterna e saí da cabine, apesar da chuva pesada. Eu precisava inspecionar o motor e ver se havia algo que eu pudesse fazer. Quando abri o capô, percebi que não havia nenhum problema visível. O motor parecia intacto. Foi aí que, no meio do barulho da chuva, notei uma luz fraca à distância, além das árvores. Parecia tremeluzir, como se fosse uma fogueira ou algum tipo de lâmpada antiga. A princípio, pensei que poderia ser uma casa ou um abrigo onde eu poderia pedir ajuda. Com a lanterna em mãos, decidi seguir aquela luz, esperando encontrar alguma explicação. Caminhei por alguns minutos no meio da chuva, tentando não escorregar na lama. À medida que me aproximava, percebi que aquela luz não vinha de uma casa, mas de uma fogueira. E ao redor dela, vi figuras. Meu coração disparou ao ver que eram 4 pessoas, todas cobertas por mantos escuros, com capuzes que escondiam seus rostos. Elas estavam de pé, imóveis, ao redor da fogueira, e por um momento, pensei que eu tivesse tropeçado em algum tipo de cerimônia ou ritual que não era para ser visto. Fiquei parado, observando de longe, sem saber o que fazer. O medo começou a tomar conta de mim, e uma parte de mim queria correr de volta para o caminhão o mais rápido possível. Mas antes que eu pudesse tomar uma decisão, uma das figuras se mexeu. Ela levantou a cabeça e, por um breve instante, seus olhos brilharam na escuridão. Aquela figura começou a caminhar lentamente na minha direção, sem dizer uma palavra, e eu tive a nítida sensação de que ela sabia exatamente quem eu era e o que eu estava fazendo ali. O pavor me atingiu como um soco no estômago. Girei nos calcanhares e corri de volta para o caminhão, o mais rápido que pude, enquanto sentia a presença daquelas figuras atrás de mim, me perseguindo. O barulho da chuva misturava-se com o som dos meus passos rápidos e, quando finalmente alcancei o caminhão, entrei e tranquei as portas com mãos trêmulas. Tentei ligar o caminhão de novo, mas ele continuava morto. Meu coração batia tão forte que eu mal conseguia respirar. Foi então que ouvi um som que me gelou a espinha. Era uma batida, vinda do capô. Alguém, ou algo, estava ali fora, batendo lentamente, como se quisesse chamar minha atenção. Hesitei, mas não pude evitar olhar pelo retrovisor. O que vi me deixou paralisado. As 4 figuras estavam ali, ao lado do caminhão, imóveis, me observando. Suas cabeças estavam viradas na minha direção, e mesmo sem poder ver seus rostos, eu sentia seus olhares pesando sobre mim. A batida no capô continuava, cada vez mais forte,
cada vez mais insistente. Eu estava apavorado, sem saber o que fazer, quando algo mudou. De repente, o caminhão deu partida. Não entendi como aquilo foi possível, mas naquele momento não me importei. Acelerei o máximo que pude, deixando para trás aquelas figuras e o lugar onde tudo aconteceu. A estrada, que antes parecia interminável, começou a se abrir, e a tempestade finalmente começou a diminuir. O céu clareou lentamente, e eu senti como se tivesse atravessado uma espécie de fronteira invisível, voltando para o mundo real. Quando avistei um posto de gasolina ao longe, parei o caminhão imediatamente. Desci, exausto e ainda tremendo, e fui até o frentista. Ele me olhou com estranheza, como se pudesse ver o terror estampado no meu rosto. Contei a ele o que havia acontecido, ainda ofegante, e ele apenas balançou a cabeça lentamente. Você cruzou o Vale dos Sussurros, amigo, ele disse. Pouca gente passa por lá e volta para contar história. Você teve sorte. Desde aquele dia, evito ao máximo pegar estradas desconhecidas, especialmente à noite. O que quer que tenha acontecido naquele vale, continua a me assombrar até hoje. Eu não sei quem eram aquelas figuras ou o que elas queriam, mas uma coisa é certa. Há lugares no mundo que guardam segredos sombrios, e talvez seja melhor deixá-los enterrados no silêncio. O Vale dos Sussurros é um desses lugares, e apesar de ter escapado, algo me diz que uma parte de mim nunca saiu completamente de lá. Enquanto o caminhão cortava na estrada, a sensação de estar sendo observado ainda não me abandonava. Aquela sensação de alívio por ter escapado não durou muito. Mesmo depois de ter saído do Vale dos Sussurros e já estar em segurança, eu sentia que algo ainda estava errado. Eu tentava me convencer de que o pior já tinha passado, mas havia algo nas minhas costas, um peso invisível, como se algo ainda me observasse, esperando o momento certo para atacar. Eu decidi passar a noite no posto, ainda abalado demais para seguir viagem. Peguei um quarto na pequena pousada ao lado, mas o sono não vinha. Deitado na cama, eu continuava ouvindo os sussurros. No começo, achei que era a minha mente pregando peças, revivendo o terror da noite anterior. Mas à medida que as horas passavam, os sussurros começaram a ficar mais claros, mais próximos. Era como se as vozes estivessem dentro do quarto comigo. Levantei-me de sobressalto, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. Olhei ao redor, mas não havia nada ali. Peguei meu celular para verificar as horas. 2h43 da manhã. O relógio marcava aquele horário, mas a tela do celular parecia estranha, como se estivesse com interferência. Linhas distorcidas atravessavam a tela, como se estivesse tentando captar algum sinal. Meus dedos tremiam enquanto eu tentava desligá-lo, mas o aparelho não respondia. E então, de repente, ele acendeu sozinho. A imagem que apareceu na tela me fez soltar o celular no chão. Não era a tela inicial, nem uma notificação ou algo que pudesse ser explicado facilmente. Era uma foto. Uma foto das figuras de manto que eu havia visto naquela noite, paradas ao lado da fogueira, mas desta vez elas estavam mais próximas, olhando diretamente para a câmera. E o mais perturbador? O reflexo nos olhos delas mostrava claramente o meu caminhão ao fundo. Aquela noite havia sido real. Aqueles seres sabiam exatamente quem eu era, onde eu estava, e de algum modo estavam me perseguindo. Saí do quarto às pressas, deixando o celular para trás. Minhas mãos ainda tremiam enquanto eu descia as escadas da pousada e caminhava até o caminhão. Eu não sabia o que fazer, só sabia que precisava sair dali o mais rápido possível. Eu sabia que algo estava me seguindo, algo que não poderia ser explicado de forma lógica. No entanto, uma parte de mim ainda resistia a aceitar essa realidade. Chegando ao caminhão, eu abri a porta e entrei na cabine. Olhei ao redor, tentando encontrar alguma evidência de que tudo o que havia acontecido na estrada tinha sido fruto da minha imaginação. Mas então vi algo que gelou meu sangue. No para-brisa, gravado na lama que a tempestade deixara, estava uma palavra escrita com dedos invisíveis. Volte. Era impossível ignorar o aviso. Eu não sabia o que aquelas figuras queriam, mas era evidente que elas não haviam terminado comigo. Respirei fundo e tentei ligar o caminhão. Para minha surpresa, o motor funcionou de primeira. No entanto, o GPS continuava desativado, sem sinal, e o rádio ainda chiava como na noite anterior.
Eu estava no meio de um impasse. Ir embora e tentar fugir, ou voltar e encarar o que quer que estivesse me assombrando? Contra todos os meus instintos, uma força inexplicável parecia me puxar de volta. Algo dentro de mim dizia que, se eu não voltasse, aquilo me seguiria para sempre. A sensação de ser observado, os sussurros, a escuridão que parecia querer me engolir. Aquilo nunca desapareceria. Eu sabia que estava em perigo, mas a verdade é que, no fundo, eu já estava preso. Preso em algo muito maior do que a minha compreensão. E a única maneira de escapar seria enfrentar o que estava lá atrás, no Vale dos Sussurros. Com o coração batendo acelerado e a mente à beira do colapso, tomei a decisão mais insana da minha vida. Virei o caminhão na direção oposta e segui de volta àquela estrada de terra. O que quer que estivesse me chamando, eu estava indo ao seu encontro. A viagem de volta foi ainda mais aterrorizante. A chuva havia diminuído, mas o ar estava pesado, como se a tempestade ainda rondasse as redondezas. A cada quilômetro percorrido, a escuridão parecia se intensificar, e o caminho que antes parecia confuso agora estava claro, como se as figuras estivessem guiando meu retorno. Quando cheguei novamente à bifurcação onde tinha pego a estrada secundária, o céu clareou por um breve momento, e eu vi, à distância, a fogueira novamente acesa. As mesmas figuras estavam lá, paradas como antes, esperando por mim. Desta vez, porém, eu não hesitei. Parei o caminhão, desliguei o motor e desci. Com a lanterna na mão e o coração disparado, caminhei até a clareira. Os murmúrios que antes eram distantes agora pareciam estar ao meu redor, preenchendo o ar com uma melodia sombria e hipnótica. Ao me aproximar, notei que as figuras não se mexiam, mas a sensação de estar sendo observado era esmagadora. Quando cheguei ao centro da clareira, algo surpreendente aconteceu. A figura que havia se aproximado de mim anteriormente deu um passo à frente e, desta vez, ergueu as mãos. Em suas mãos, ela segurava algo que parecia um antigo artefato, um pequeno espelho envolto em símbolos estranhos. A figura apontou o espelho em minha direção e, no reflexo, eu vi algo que me paralisou. Eu vi a mim mesmo, mas não como estava naquele momento. O reflexo mostrava uma versão minha, mas desfigurada, com olhos vazios e um semblante de puro desespero. Eu tentei me afastar, mas não consegui. Era como se algo invisível me mantivesse preso no lugar. A figura começou a caminhar lentamente em minha direção, e quando estava a poucos metros de mim, tudo ao meu redor escureceu. A fogueira desapareceu, as outras figuras sumiram, e eu estava sozinho, envolto em uma escuridão absoluta. Os sussurros ficaram ensurdecedores. As vozes diziam coisas que eu não conseguia entender, mas o tom era claro. Eu estava condenado. Senti algo tocar meu ombro, e então, em um momento de puro terror, tudo se silenciou. Quando abri os olhos novamente, estava dentro do caminhão, estacionado no mesmo posto de gasolina, onde tudo havia começado. O relógio marcava exatamente 6 horas da manhã. O céu estava claro, e não havia sinal da tempestade. Tudo parecia normal, mas eu sabia que não estava. Desde aquele dia, algo mudou em mim. Eu voltei a trabalhar, voltei a seguir as rotas que sempre conheci, mas a sensação de estar sendo observado nunca desapareceu. Os sussurros, mesmo que distantes, continuam me acompanhando, e à noite, às vezes vejo reflexos que não deveriam estar lá. Figuras nas sombras, esperando o momento certo para me levar de volta ao Vale dos Sussurros.